na vida do nosso cônjuge, né? A maneira que nós vamos nos portar. Às vezes o marido não é cristão e ele tem vergonha de orar, mas a mulher sábia, né? Ela vai com muito jeito, com muito amor, trazer o marido para perto de Deus através de quê? Vamos falar com Deus, vamos orar. Talvez ele não consiga falar, mas a mulher, não é porque a mulher vai passar a autoridade do homem, se ela orar, no momento que talvez o marido não consiga, tem uma timidez, ainda não é salvo, ainda não entende, ainda está caminhando ainda, novo convertido, e talvez tenha essa timidez, como nós nos deparamos muito com isso, né? Só que nós entendemos, à medida que nós vamos crescendo, que isso é um bloqueio para que o casal, para que a família não ore, né? Então, o que nós fazemos? Ensinamos as mulheres, você é intercessora do seu marido, então você ore junto com ele, chame ele para orar. Se talvez ele tenha vergonha, né? Vai quebrando isso com muita sabedoria, não passando na autoridade do seu marido, não é isso, mas sendo uma intercessora, uma ajudadora, uma amiga. Vamos orar pela nossa família, vamos orar pelo nosso lar, vamos orar pela nossa vida financeira, porque muitas vezes nós falamos com Deus e o mundo, mas nós não vamos falar com aquele que pode resolver, e aí nós temos que ir junto até o trono de Deus. E aqui diz assim, ó, é uma palavra que eu gosto muito, né? Aí fala que as mulheres têm que sujeitar aos seus maridos, que às vezes sem palavra alguma elas podem ganhar o seu marido. No versículo 7 diz: igualmente vós maridos coabitais com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coerdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, nós levamos o marido, o homem, entender que se ele não tratar a mulher, porque a mulher simboliza a igreja, né? Então, a mulher, Deus está dizendo aqui que é o vaso mais fraco. Mais fraco por quê? Porque nós somos mais sentimentais, né? Nós somos emocional, o homem já é a razão, né? Então, talvez, Deus está dizendo isso, a mulher é mais fraca, ou seja, a mulher depende do marido. Depende do marido para o marido levar ela até Deus, né? E aí, se você não cumprir, né, o seu dever, né, de levar a sua família, a sua mulher até Deus, a Bíblia está dizendo para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, quer dizer, às vezes, por causa de falta dessa intimidade com Deus dentro da família, as orações estão sendo impedidas, estão sendo interrompidas. E aí, muitas vezes, como você falou, né, pastora Elaine, que as pessoas falam assim, eu não sei por que eu estou fazendo de tudo, mas meu casamento não vai para frente. Mas é porque não está fazendo o certo, o princípio, que é se humilhar e buscar ao Senhor juntos. Não adianta um de cada lado. A nossa particular com Deus é nosso particular com Deus. Nós temos que ter o nosso particular com Deus, mas como família, nós também precisamos ter uma intimidade de casal, né, com Deus, de família com Deus, né? Exatamente, é isso aí. É o princípio, entender o princípio. O segredo está nesse princípio, né? E aquilo que a palavra de Deus nos traz, que é o que muitas vezes os casais acabam deixando para trás, né? Porque acha que é do jeito deles. Não é do nosso jeito deles. É uma luta todos os dias, a gente tem que lutar contra a nossa carne, os nossos desejos. E a receita, né, que está na palavra do Senhor, a receita é cumprir o princípio. E ali a gente vai entendendo e alcançando aquilo que é buscado. O contrário disso, e você vê... se inclinar e derramar, o casal espera. Família espera, né? E você vê como a coisa é tão séria para nós homens, pastor Valdir, que quando fala que nós temos uma aliança com a mulher, nós temos que cuidar, nós temos que zelar, nós temos que amar, nós temos que ser aquele marido que cuida. Porque se a gente não fizer isso, a Bíblia diz que as nossas orações, elas não chegam no céu.
São impedidas. Elas são impedidas de Deus atender em função do nosso não cuidar, do nosso não deixar. Assim, você consegue entender? Falar em aliança é você entender que não é só colocar algo no seu dedo, mas é algo que implica até você como homem de Deus, quando você ora, para você, a sua resposta está em função da sua aliança com a sua esposa. Exatamente. É isso aí. Então você vê como a coisa aperta para o nosso lado. E a gente, como homem, a gente precisa entender muito bem isso, né? Porque, assim, hoje, a gente trata as mulheres muito ativas, né? Estão muito à frente, né? E aí, se o homem, ele não se cuidar, ele acaba dando sobre a mulher uma sobrecarga de deixar ela fazer tudo e ele fica na sombra, e aí inverte-se os papéis, né? A gente coloca a responsabilidade em cima dela, de um ministério, de tudo, e fica só coadjuvante ali, só esperando as coisas, né? E Deus é muito claro, que o pastor Ângelo falou, cada um tem a sua posição e a sua função. Então, para que um corpo vá bem, cada órgão precisa desenvolver a sua parte, né? Tem uns que é mais importante, tem uns que é menos importante, mas todos são importantes, né? Não podemos viver, deu um corpo sem cabeça andando para a rua aí, ouviu um corpo sem cabeça. Não, temos que ver, né? Temos que cada um ter. Pode ter pessoa que falta uma parte do corpo, ela, a primeira coisa é perguntar aquilo já remete ali em algumas coisas, as pessoas ficam olhando, né? O contrário é natural. Então, gente como homem, professor, tomar cuidado que realmente as mulheres hoje são muito ativas, são intercessoras, são mulheres do texto, né? Essas que já entendem o caminho, que já estão caminhando todos, né? E aí nós precisamos entender de não jogar por elas uma sobrecarga que vai ter ela muitas vezes esse lado sentimental dela, e a ferida, né? E a água, e a frustrações que muitas vezes vai levar a outras circunstâncias, né? E frustrar ela para depois lá na frente acontecer algo errado. Porque tem casais de pastores parados, né? Acontecendo e a pessoa não ficou comigo. Então, eu posso deixar um recadinho aqui. Você que é de Cosmópolis, né? Região ali, né? E o pessoal daqui de Americana, né? Nós temos pastores aí, pastores confiáveis, né? Famílias abençoadas também. Você que está passando luta, que está pensando em se separar, fique sabendo que antes da separação, quando você chegar a separar, isso não é de Deus. Deus não fez isso, né? Deus fez a união, não a separação. E para isso, Deus deixou preparados para cuidar de relacionamento, né? Se ela não tiver conseguido encontrar uma decisão, encontrar um lugar, né, onde ela pode ganhar, né, que ela encontre nos pastores, encontre em pessoas de Deus, né? Procure, sabe procurar uma pessoa certa, né? Para ter um conselho certo, uma direção de Deus, né? Chamar Deus para esse relacionamento. Porque se um dia eu creio que não faltou amor. Porque lá antigamente casavam, né? Por voto, por fazenda, por interesse, por família. Mas hoje já não existe isso, né? Hoje pode até que tenha, mas é muito difícil. Porque hoje os dois têm, né, estatura de dizer quero e eu não quero, né? Então, vamos casar, vamos. A decisão dos dois, né? Eu acho que não falta amor para tomar essa decisão. Amém. Eu entendo, pastor, que quando a gente fala sobre, principalmente nós pastores, que temos ministérios, temos igreja, Deus já começa, como a pastora leu, Deus já coloca a mulher como aquela intercessora, aquela ajudadora. Mas ela não pode ser a nossa carrasca.
sabe, aquele saco de pancada. A Bíblia diz que ela é nossa companheira, aquela que vai estar para interceder. Mas nós, como homens, também temos que saber que ela é uma pessoa aonde nós devemos cuidar. Nós devemos, você vê, amar, cuidar, sabe, respeitar. Nós como pastores, nós temos que saber, como casais, nós temos que saber que, como a Bíblia diz, é um vaso frágil. Entendeu? Mesmo que muitas vezes seja mulheres como eu tenho a minha, que é decidida, isso, aquilo, outro, mas tem momentos que ela vem e fala, amor, e agora? Como vai ser? Entende? Então nós temos que entender que nós, como homens, temos essa obrigação que vem de Deus de cuidar. Dá uma direção também, né? O homem também foi colocado por Deus para dar uma direção, né? Porque o homem é o cabeça, né? Uma cabeça sem direção, né? O corpo, imagina, uma cabeça vai ficar rodando porque ela não tem direção, né? Então o homem é o cabeça. Então ele precisa ter uma vida com Deus para dar uma direção à família, né? Para dar uma direção para a mulher, porque nós encontramos muitos problemas hoje no casamento. Por quê? Porque hoje nós vemos muitas mulheres que elas foram independentes, trabalhadoras, né? Precisaram correr atrás, muitas mães solteiras se tornaram independentes cedo, começaram a buscar o seu próprio sustento, e aí quando elas vão se unir no casamento, é difícil haver uma submissão. Por quê? Porque elas aprenderam a ser independentes, né? Então, muitas até dizem, né? Nós ouvimos até muitas dizer, eu não vou casar para depender de homem, eu vou trabalhar, vou ter meu dinheiro, né? Nós sabemos que, biblicamente, isso é errado, porque o marido ele foi colocado para prover, né? Ele tem que ser o provedor. Nada contra a mulher trabalhar fora. A mulher pode ajudar, sim, no orçamento, né? Os dois, no diálogo, a mulher pode ajudar no orçamento, mas em alguns casos, nós vemos até o contrário, que a mulher trabalha e o homem fica de boa vida, né? Infelizmente, os princípios trocados, né? Então, nós precisamos entender que Deus colocou o homem, cada um no seu papel, né? O homem foi colocado para trazer provisão, a mulher foi colocada para ser ajudadora, amiga, intercessora, o homem foi colocado para cuidar. A Bíblia diz que, né, falou para o marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, né? Então nós sabemos que se Deus falou isso, Jesus falou isso, é porque era algo difícil. Tudo que Deus pediu era algo difícil, né? E quando Deus falou para a mulher, seja submissa aos vossos maridos, assim como, né, Cristo é submisso a Deus, né? Como a igreja é submissa a Cristo. Então, e muitas mulheres, inclusive para mim, no começo de casamento, foi muito difícil ser submissa. Por quê? Porque, de repente, você vem de um lar onde você tem a mulher, né? A mulher ali como aquela que traz a provisão, aquela que toma as decisões do lar, né? E aí, quando você entra no casamento, você dá choque. Por quê? Porque você acha que você foi criada desse jeito e que tem que ser desse jeito. E aí você tem que se colocar nos princípios de Deus, aonde quem vai trazer o sustento é o homem. Você vai ter que submeter aquilo que Deus está te dando através do seu marido, né? Então, muitas vezes há muito conflito no casamento por causa disso, né? Porque o homem tem que prover, ele tem que prover. A mulher pode ajudar, pode ser uma ajudadora, né, trabalhando também, trazendo sustento para dentro de casa. Os dois conseguem até ter uma vida melhor, né, uma vida mais confortável, né, porque os dois trabalham e às vezes nós sabemos que pessoas passam dificuldade porque só um trabalha, só o marido trabalha e às vezes não é o suficiente, mas nós precisamos entender, né, que nós precisamos estar submissos aos nossos maridos. Ele que vai trazer a provisão. Vamos orar para que Deus venha abençoar. E eu tenho um testemunho, né? Até um testemunho. Eu, no começo, assim, que o meu marido trabalhava, eu até ficava
era como se eu me sentisse disputada com a empresa, entendeu? Então, é aquela coisa assim, essa empresa sua, aquela coisa de, às vezes, você até amaldiçoar a empresa. Eu fazia isso muitas vezes, acontece testemunho na igreja. E a partir do momento que eu comecei, eu mudei aquilo, o Senhor falava, dali vem o teu sustento, dali vem a tua provisão, que eu tenho abençoado meu filho ali para trazer o sustento. E aí eu comecei a mudar a minha vida, comecei a mudar meus pensamentos, eu comecei a abençoar a empresa, comecei a abençoar o meu marido, o trabalho dele, e aí as coisas realmente mudaram. Por quê? Porque a nossa palavra tem poder, queridos. Nós somos profetas de Deus, né? E aquilo que nós falamos é o que vai acontecer. Nós trazemos para nós aquilo que nós falamos. E aí o Espírito Santo falou assim, para de fazer isso, porque ali vem o teu sustento. E aí eu comecei, ensinei até para minhas filhas, nós temos que abençoar o trabalho dos nossos maridos, porque de lá vem a provisão que Deus está usando ali para trazer para nossas vidas, né? É isso aqui. Amém. É isso Glória aí. a Deus, né? Eu tenho um estudo que eu vi, e pela Segunda Guerra Mundial, que Satanás, por mais que ele conseguiu fazer todas as coisas na guerra, uma das piores coisas que Satanás fez foi a guerra começou a demorar muito, e os homens, tudo empenhado na guerra, só de alguém para trabalhar. E aí as mulheres saíram do seu lar e foi trabalhar. Talvez a gente olhe aqui e fala, Satanás precisa matar isso, matar aquilo, fazer isso, fazer aquilo. Talvez a maior história de Satanás foi essa inversão de valores que ele trouxe. Porque quando o homem voltou da guerra, todo espiambado, todo quebrado, todo machucado, a mulher estava trazendo o sustento do lar e o homem... E aí é onde houve a inversão do valor. A mulher entendeu que ela podia trabalhar, ela entendeu que ela podia ser a sustentadora daquele lar, né? E a vitória de Satanás foi ali, onde ele inverteu os valores da família. O feminista ainda, né? Que trouxe mais ainda isso ainda, né? Dizendo que a mulher ela tinha que ser independente, que a mulher ela tinha que ter seu próprio recurso. Isso daí veio influenciar muito a nossa sociedade, né? E muitas vezes até nós como mulheres nós não nos conformamos com aquilo que nós temos, né? Deus já ministrou também sobre isso, a gente ter nos conformar, né? Se é essa vida que o meu marido me dá, é essa vida que eu tenho que me conformar. Muitas vezes, até como mulheres, né? A gente fica desejando ter a coisa que os outros têm, né? E a gente vai colocando o nosso marido, muitas vezes, do avesso, porque a gente quer aquilo outro, mas não é assim. O Espírito Santo já ministrou isso, eu já ministrei para minhas filhas. Nós precisamos ter um espírito de nos conformarmos, ter uma conformidade com aquilo que Deus tem para nós. Esse é o tempo. Se Deus tem mais, nós temos que orar e pedir a Deus, seja feita a tua vontade em nossas vidas, mas nunca querer a vida do outro, nunca querer o que o outro tem. E muitas vezes, entre as mulheres, né, há uma competição, né? Uma roupa, um sapato, eu queria ter aquilo, queria ter uma bolsa, queria ter aquilo outro. Por quê? Porque há um espírito de consumo, mas nós precisamos realmente nos conformar. Se Deus tem dado esse trabalho, esse sustento para o nosso marido, se é isso que nós temos, então é isso que Deus tem para nós. Amém? Ser gratas, né? Glória a Deus, isso aí. Eu queria deixar um versículo aqui para a gente finalizar, né? Mas para abrir um assunto aqui. Olha, 1 25, Jesus fala da ceia, mas ele fala da mesma forma, depois que ceiou o pão, ele tomou o cálice e disse, esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, fora de mim. Então, depois dessa aliança, que foi uma aliança eterna, feita por Cristo, né? Então a gente tem que trazer Cristo para o nosso casamento. Não tem como um casamento dizer que esse casamento está debaixo de bênção, debaixo de paz, debaixo de harmonia, se não tiver Cristo no casamento, né? Casamento, a base do casamento é Cristo, né? É Ele alimentando um, alimentando o outro, alimentando os dois, alimentando os filhos, né? Cristo é parte dessa nova aliança aí, né? Que nós fazemos parte, né? Amém? Você vê como que, quando a gente fala de aliança, de casamento, existem tantas coisas que faz parte.
Tudo tem que estar bem conectado. A engrenagem tem que estar bem, sabe, arrumada, porque senão, se você deixar, qualquer coisa é motivo para que haja um rompimento dessa aliança. Então, é isso que nós temos que entender. Nós começamos falando de algo, já fomos para outros momentos, mas o final é como realmente ter uma aliança, como viver uma aliança. Em primeiro lugar, é ter Deus. Tendo Deus, pastor, a gente tem tudo. Tem tudo. Amém? Amém. Exatamente, é isso aí. Ele conserta todas as coisas, né? Olha, 27 segundos para nós. Não entendi. Terminar a live. Vai cair. Mas já para dar tchau. A gente inicia outra aqui, tá? Para dar tchau para você aqui. Tá joia. Ok. A live do Instagram vai encerrar, mas nós vamos começar outra aí. Tá joia. Eu espero.